Salmo 46, irmãos, nós vamos ver um pouquinho aí da mensagem deste salmo para os nossos corações, o que Deus tem para nós nesta noite, né? Eu quero ler com os irmãos também de maneira responsiva todo este salmo 46. Vamos ler, irmãos, responsivamente o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, vamos mais uma vez clamar a Deus, suplicando a Ele a graça dEle, né, e a misericórdia para este momento. E eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Osório, você ora para nós, Osório, fazer um favor? Lembrando de São Josué, da Rosimar e da dona Ana, né? Deus esteja acompanhando nossos irmãos lá. Amém. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus.
Amém, amém. Ok, irmãos, então vamos caminhar um pouquinho aí com o Salmo 46. Tem vários textos para a gente ler. Se irmãos quiser contribuir, né, levanta a mão, para a gente conversar. Se tiver alguma contribuição, seja bem-vinda, tá bom? Vamos caminhando aí com o Salmo 46. Irmãos, a palavra de Deus é toda preciosa para nós. Toda ela, né? Preciosíssima, é lâmpada, é luz, é alimento, é a palavra de Deus. Todos os salmos, né, são preciosíssimos para nós. Há alguns que parece que mexem um pouquinho mais com a gente, né? E o Salmo 46, irmãos, quando eu estava para decidir, né, qual o salmo, o tema ou a passagem que queria trazer para os irmãos, então já estava memorizando o Salmo 46. Pela riqueza deste salmo, dessa composição, com relação à tranquilidade, à paz que este salmo traz aos nossos corações, quando nós revemos aqui este salmo, esta composição, este hino, né? Trazendo-nos a mensagem de um Deus que cuida de nós, de um Deus poderoso, de um Deus que está presente conosco, né? Um Deus que luta pelo seu povo, vela pelo seu povo, zela pelo seu povo. Então, irmãos, este salmo traz para nós uma mensagem de conforto muito grande, né? Para os nossos corações, nós que enfrentamos hoje a luta, o dia a dia, né? As nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, irmãos, é um consolo, é um conforto para a igreja de hoje, que milita hoje sobre a face da terra. Vemos aqui as agitações da natureza, né, a voz do Senhor, a desolação da guerra, e vemos aqui o governo de Deus. Né, isso aqui está estampado aqui neste hino, ou nessa poesia. E o salmista, irmãos, com muita autoridade, ele divide este salmo, como se dividisse aqui em 3 estrofes, por exemplo, do verso 1 ao verso 3, ele nos chama a atenção para a proteção de Deus. Depois a gente vai vendo aqui novamente, lendo os versículos novamente aqui, né? E os versos 4 a 7, o salmista apresenta Deus como um Deus, o Deus presente, o Deus que nunca abandonou a sua igreja, nunca vai abandonar a sua igreja, pela graça e pela misericórdia dele. E dos versos 8 a 11, nós vemos aqui o poder de Deus, Deus agindo poderosamente, né, em favor da sua igreja e em favor do seu povo. Este salmo, irmãos, é conhecido como o Salmo de Lutero, né, o Salmo de Lutero. Lutero, ele foi inspirado por este salmo aqui e compôs um dos hinos mais belos, né, que nós temos no nosso cenário. Qual que é? Castelo Forte. Então, o comentarista diz que Lutero se inspirou nesse salmo, né? Foi grandemente confortado. Lutero, depois que Deus levantou aquele homem para ser um dos reformadores, ele foi perseguido severamente, né? Recebeu como se fosse uma intimação para comparecer diante do clero para ser jogado, e diz a história que ele rasgou publicamente aquela convocação, aí intensificou-se a guerra contra ele, né? E ele teve que fugir, enfim, a história é uma história interessante, mas Deus estava com ele, Deus o confortou com a palavra de Deus, né? Com a leitura, e este salmo foi um dos salmos que mais inspirou aquele homem na sua carreira cristã, na sua postura cristã. Um comentarista, irmãos, por nome de Charles Window, ele vai dizer que em todas as situações, Deus, ele é um Deus presente e um socorro verdadeiro para a sua igreja. Por exemplo, estando a natureza em desordem, não há necessidade do povo temer. Versos 1 a 3.
Vamos rever aí os versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. A primeira ideia aqui é que, ainda que haja uma reviravolta na natureza, ainda que a natureza se entre em uma desordem, né, não há o que temer. O povo de Deus não precisa de temer. A ideia do Salmo é um Deus protetor, né? Um Deus que cuida, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que atende o clamor da igreja. Uma outra ideia aqui é que diante dos versos 4 a 7, é que o povo, estando sob ataque, Jerusalém era muito sitiada, muito atacada, em situações de guerra ou em momentos de guerra, também o povo não precisava de se abalar. Deus ajudava, Deus lutava por eles, Deus lutava com eles, né? E Deus vencia a guerra e dava força para o povo vencer. Verso 4 a 7. E nos versos 8 a 11, nos campos de batalha, Deus, com certeza, ele sempre demonstrou isso aí, Deus lutaria pelo seu povo. Deus nunca deixou o povo dele desamparado, viu, irmãos? Deus sempre lutou, sempre deu sabedoria, sempre deu estratégia de guerra, sempre levantou pessoas, líderes, né, para combater com estratégia, e Deus sempre socorreu a sua igreja e o seu povo. Tem uns textos aqui, irmãos, onde nós vemos, por exemplo, os moabitas e os amonitas afrontando a nação de Israel. Segunda Crônicas, eu vou pedir a alguém que leia, fazer um favor aí. Ô Carlos, você lê, fazer um favor aí? 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 6, 1 a 6, 14 a 17 e 23 a 24. Nós vamos ver como é que Deus livrou esse povo, como que Deus, né, milagrosamente livrou o povo dele. 2 Crônicas 20, 1 a 6, depois 14 a 17 e 23 a 24. Quer o microfone? Todo mundo ouvir? Segura aí. Sim. Ah, ok. Não, ok. Então, segundo Crônicas 20, de 1 a 6. Isso. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azamon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. 14. 14a. 14, 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor:
Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 23, 24. Aí Porque fecha. os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Obrigado, Carlos. Pode segurar o microfone, que daqui a pouco tem mais uns textinhos para você aí. Irmãos, vejam aí a ação de Deus, né, em favor do seu povo, né? Como que Deus milagrosamente, poderosamente, né, elimina um exército, né, acaba com o exército inimigo do seu povo e simplesmente com o poder dele sobre os exércitos inimigos. E muitas outras passagens, irmão, nós vemos o povo de Deus passando dificuldade, né, enfrentando lutas, dificuldades, e o povo pôs-se a clamar a Deus, jejum, oração. Deus sempre ouvia o clamor do seu povo e Deus sempre providenciava o livramento para a sua igreja. Foi desde o princípio, é assim e será assim até a volta gloriosa do Senhor Jesus e depois eternamente Deus pastoreando a sua igreja, pastoreando o seu povo, né? Livre de qualquer problema, livre de transgressão, pecado, inimigo, apenas a igreja desfrutando na presença do Senhor. Uma outra passagem, irmãos, é quando Ezequias era rei e Senaqueribe, ele coloca-se, ele faz um cerco para poder destruir e detonar o povo de Deus. Carlos, Isaías, não vamos ler os antecedentes não, é um texto longo. Isaías 37, 36 a 38. Lê primeiro, fazendo favor, capítulo Isaías 36, 1 a 3. Depois o 37, 36 a 38. Aí fecha a ideia que nós estamos querendo nesse ponto aqui. 36, 1 a 3. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque, de Laques até Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. 37. 37, 36, 38. Aí, nesse meio, ia afrontar o povo, desafiar o próprio Deus. Quem é Deus para vos livrar? Quem é esse Deus para livrar-os da mão do rei? Né? Vem com a história, depois vocês podem checar isso em casa. Aí, finalizando, o 37, versos 36 a 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos destes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Só até aí? Tá bom. Então, mais uma passagem da Escritura, né, onde nós vemos o povo de Deus acuado, humanamente falando, sem nenhuma possibilidade de livramento, humanamente falando, né,
Mas Deus, misteriosamente, abate ali 185 mil soldados inimigos, né? No outro dia eram apenas cadáveres estendidos pelo chão e servir de pasto para os animais, né? E muitas outras passagens, irmãos, onde nós vemos Deus ajudando o seu povo, socorrendo, livrando, tirando o medo, né? E o Salmo 46, ele traz para nós essa ideia deste Deus todo-poderoso, esse Deus que atende a nossa oração, um Deus presente, um Deus forte, um Deus todo-poderoso. A ideia deste salmo, irmãos, é não temas. Seja qual for a situação, não temas. E este não temas, irmãos, ele está espalhado pela Escritura, né? Em diversas passagens nós vemos Deus confortando o seu povo e dizendo, não temas que eu estou contigo, não temas que eu estou convosco, né? Não temas, eu sou o seu Deus, não temas, eu sou o Deus da aliança, não temas, eu sou o Deus de uma posteridade, sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que abençoa uma posteridade. Então, irmãos, esta ideia de não temas é uma ideia, esta lição, né, que o Salmo traz para nós de não temas, que esta mensagem ela fique, né, gravada em nossos corações nesta noite, e sempre que lemos a Escritura, passagens como esta, né, acalmando o nosso coração, trazendo-nos alento, né, nos encorajando para a vida, né, irmãos? Há momentos que nós parece que dá vontade de retroceder, parece que dá vontade de não caminhar mais, né? Baixa um desânimo. Todos nós somos assim, somos humanos, né? E os humanos pecadores, né? E sujeitos às dificuldades, às lutas da vida. Mas a mensagem que vemos estampada no Salmo 46 é: não temas, nós temos um Deus todo-poderoso, né? Nosso Deus, ele é todo-poderoso. Nosso Deus enxerga cada um de nós. Nosso Deus zela por cada um de nós. Agora, irmãos, nós vamos ver um pouquinho aí, dos versos 1 a 3 do Salmo 43 de novo, sobre esta proteção de Deus. Diz o texto que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista começa confortando o coração do povo de Deus, dizendo, ó, este Deus que vocês adoram, o Deus que nós adoramos, ele é o nosso refúgio. Versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Aí a expressão não temos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se transtorne, os montes abalem o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temas, né? Não devemos temer. Uma outra passagem que vai nos ajudar, tem algumas aqui, vamos ler aqui apenas três delas. Carlos, Provérbios 18, 10, agora são versos, né, separados, né? Isaías 41, 10 e Isaías 43, 5. Se você não gravar, você pode perguntar, né, que eu vou te falando. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 18, 10. 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, onde o justo se acalma, onde o justo busca socorro. Que palavra, né, irmãos, de conforto para nós. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 43, 5, Isaías. 43, 5. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Spurgeon vai dizer o seguinte: não há nenhum valor em nossos castelos, exércitos e fortalezas se Deus não tiver misericórdia de nós.
Irmãos, pode ser o castelo que for, pode ser a sabedoria que for do ser humano, né? Ser humano pecador. Pode ser, irmãos, estratégia de guerra que for. Se Deus não estiver presente, se Deus não tiver misericórdia, irmãos, nada disso terá valor na vida da igreja, na vida do ser humano. Então, primeiramente, busquemos a Deus, né? Confiantes de que Ele está atento ao nosso clamor, às nossas petições, às nossas lutas e às nossas dificuldades, e de fato Ele socorre. Ele é um Deus presente, diz o salmista. Socorro bem presente nas tribulações. Ele não só está presente, mas Ele age, não é? Ele não só está presente, mas Ele faz. Ele socorre a sua igreja e o seu povo. Deus é o socorro bem presente. Salmo 21, 2 e 7. Carlos. Salmo 21, 2 e 7. Fazer um favor. Socorro bem presente nas tribulações. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Aí eu vou ler o Salmo 70, verso 1 aqui. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, Davi, né? Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. O salmista, entendendo esta graça de Deus, que Deus é um Deus presente, pronto a atender, ele clama, Senhor, então apressa-te em socorrer-me, né? Me ajuda logo, né? Tem misericórdia de mim, praza-te em socorrer-me. Irmãos, aí o salmista, um comentarista, Spurgeon novamente, nele, ele diz que é o seguinte, ó, ainda que os Alpes e os Andes vierem a tremer, a fé descansa em uma base mais firme, que não se move por força nenhuma. O verso 2 a 3 do Salmo 46, irmãos, vamos ver de novo o verso 2 a 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, grave isso aqui, ó, e os montes se abalem no seio dos mares. Segundo os entendidos na literatura hebraica, nada era mais seguro do que o monte. O monte era algo de extraordinária firmeza. Lembra do salmista, no Salmo 121? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os montes, irmãos, era algo que o salmista fazia uma analogia com Deus. Quem olhasse para um monte alto, ele fazia uma comparação com Deus e entendia que Deus era assim, forte, poderoso e nada abalaria. Essa é a ideia e a expressão do monte. Para um hebreu, um monte caindo no mar seria uma tragédia, ou seria o fim. Está igual uma motoca, velho, hein? Certinho? Aí, irmãos, a natureza em convulsão e as forças do vento trazem pavor e medo, e o salmista continua dizendo, não temeremos. Verso 2, não precisam temer, né? Porque Deus está conosco, Deus é o Senhor. Agora a presença de Deus, falamos sobre o poder de Deus, agora a proteção de Deus, vamos falar sobre a presença de Deus. Agora o cenário muda, como se fosse uma outra estrofe, eu falei no início lá. Versos 4 a 7, Carlinhos, me ajuda aí que a garganta já está raspando já. Salmo 46, 4 a 7. Presença de Deus, confortando o povo. Tá ligado aí?
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brandam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. Até o 7, não é? Até o 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o salmista aqui muda o foco um pouquinho, irmãos, dos transtornos da natureza, passa agora a destacar a presença de Deus quando Jerusalém estava sob ataques de inimigos. Olha o verso 5b. Deus ajudará desde antemanhã. A ideia de antemanhã é a ideia de um horário que começa o dia e é um horário mais propício onde as batalhas se armavam para guerrear, bem cedo. Mas bem cedo, Deus já cuidava do povo dele. Deus cuida de manhã, Deus cuida à noite, Deus cuida de madrugada. Deus cuida do povo dele constantemente. Né? Verso 5b. Irmãos, quais eram as características da cidade de Jerusalém? Construída num alto monte, cercada por terrenos difíceis para acesso, né, dificultar o inimigo, e muros muitos largos e altos. Mas o salmista continua: Deus é o refúgio. Ainda que com essas características, ainda que com essas preocupações do ser humano, né, tentando aliviar, tentando cercar-se dos inimigos, né, mas se Deus não for com o povo dele, nada disso terá valor. Lembra das muralhas de Jericó? Como que Deus milagrosamente derruba aquelas grandes muralhas e o povo de Deus se adentra e ganha aquela batalha. Então, irmãos, com toda essa estrutura de segurança, o salmista diz: ó, não tema, porque se Deus não for com vocês, né, não precisamos temer, ainda que com toda essa estrutura de segurança da cidade de Jerusalém. O verso 4, irmãos, o salmista fala aqui, traz à tona aqui a ideia de um rio, a ideia de um rio em Jerusalém. Jerusalém não tinha rio, né? A história, os comentaristas vão dizer que Ezequias, sendo o rei daquela época, ele projetou um sistema que levava água fresquinha para o povo de Deus, né? Não sei como ele resolveu isso lá, mas ele levou água. Qual que era a ideia dessa água lá? No caso de um cerco, né? No caso de uma batalha, o povo poderia resistir mais tempo. Uma aguinha fresquinha, né? Se deleitando ali. Mesmo assim, o salmista fala, isso não é tudo, porque Deus é que é o nosso refúgio. Entendeu, irmãos? Então, tudo bem, a prudência ela é necessária, né? E Deus é que deu sabedoria ao povo para fazer tudo isso, construir com segurança, mas o que o salmista destaca aqui, coloca em foco, traz à tona aqui, é esta presença de Deus. Esse rio, diz o comentarista no Salmo 46, é o próprio Deus. Deus estava no meio de Jerusalém. Deus estava ali com o seu povo, né? Spurgeon vai dizer o seguinte: este rio é o rio da água da vida, que sedenta a sede da igreja de Deus, que milita hoje e o será eternamente. Ele vai dizer o seguinte, que o Deus Trino é esse rio que mora com a igreja, que habita no meio da igreja, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é este rio aqui, prefigurado pelo Salmo 46. Olha só, Jeremias 2,13, onde fala que o Deus Pai é este rio que alimentava a igreja, sustentava a igreja, dava força para a igreja, né, para enfrentar os inimigos, ter força no dia da batalha. Jeremias 2,13. Olha o leitor aí, ó. Secretário Carlos, 2 Carlos agora ali, ó. Você pode deixar ligado para facilitar aí. Pode ler, Carlinhos. Carlos Souza e o Carlinhos. Jeremias 2, verso 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim
me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Obrigado. Então, Deus advertindo o povo que o grande mal que o povo fez na época, né, era abandonar o Deus, a fonte de água viva, fonte dos mananciais, né? E Deus, ele não conforma com isso aí, né? O Deus Filho é o rio, a fonte da salvação. Zacarias 13:1. É o texto que vai falar sobre Zacarias 13:1. Zacarias, Malaquias, por aí vai. Zacarias 13:1. Quem achar primeiro, hein? Eu achei. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, ele está falando aí, irmãos, é um texto que tipifica aí a Cristo, né? Que viria para resolver a questão da sede do ser humano. O Deus Espírito Santo é este rio, João 4,14. Eu vou ler aqui, irmãos, João 4,14. Aquele, porém, que beber, é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Os irmãos conhecem a história, depois vocês podem rever aí. João 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 7, 37 a 39, onde fala que o Deus Espírito Santo é este rio. João 7, 37 a 39. Vou ler aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, são algumas passagens que clareiam, né, como diz o pastor Paulo, que joga luz para nós aí a respeito da Trindade. Deus Trino sendo tipificado lá por aquele rio, por aquela água que o rei havia levado até a cidade de Jerusalém para saciar a sede do povo, levar conforto, levar segurança, levar força para aquele povo ali. Né? Verso 4b, Salmo 46. A cidade de Deus é a habitação do Altíssimo. 8:20. 4b. O santuário das moradas do Altíssimo é a igreja, é o povo de Deus, é o Israel santo do Senhor. A cidade regada pelo rio é a própria habitação, diz Hernandes Dias, é a própria habitação de Deus, o Altíssimo. Deus habita com seu povo, a igreja é a morada do Espírito Santo. Aí, irmãos, tem aqui Apocalipse 21, 27, e falando aqui, Deus é o Deus presente, foi presente com Jerusalém, com a nação de Israel, desde o povo da antiguidade, continua sendo o Deus presente e o será eternamente. Apocalipse 21, 22 a 27, fechando essa ideia aqui da presença de Deus, né, que foi tipificada pelo rio, lá em Jerusalém. Apocalipse, Carlos, pode ler aí, 21, 22 a 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, está aí uma palavra, né, uma revelação de Deus a João, falando, né, como será essa nova Jerusalém, né? Jerusalém, Deus estava lá, sustentando, guardando, protegendo, até o rio que foi direcionado para lá tipificava Deus ali, sedentando, né, dando força, encorajando, alimentando. E aí esta visão de João, vemos aí Deus se revelando como será esta nova Jerusalém, né? Como será a igreja eterna? Como será? Eternamente desfrutando da presença de Deus. Sem problema, né? Sem inimigo, sem choro, sem lágrima. Deus ali presente pelos séculos dos séculos, né? E assim eternamente. Lá em Gênesis 12, 3, nós vemos, irmãos, também Deus direcionando a sua palavra, dizendo a Abraão que ele é o Deus da aliança, que não era para temer. Deus presente com o seu povo. Gênesis 2, 12, 3, terminando. Então, Deus da aliança, né, o Deus do conserto, o Deus da posteridade. Um outro texto aí, Mateus 28, 18 a 20, onde nós vemos a presença constante de Deus conosco. Mateus 28, 18 a 20. Quem achar primeiro pode ler. Mateus 28, 18 a 20. E nós vamos terminar com 1 Coríntios 3, 16 a 17. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, há uma promessa, né, de Deus, aí o Deus Filho, né? Há uma promessa de Deus em estar com a igreja, né? Há uma promessa de Deus em se fazer presente no seio da igreja, no seio do povo de Deus, né? Todos os dias, né? Até a consumação de todas as coisas, onde reinaremos, né, eternamente como a nova Jerusalém, como a cidade santa do Senhor. Irmãos, que este salmo, né, que esta mensagem traga de fato conforto ao nosso coração, né? Meditemos, depois vocês leiam de novo este salmo. Como é gratificante a gente ler, pesquisar e ver como Deus ele é gracioso, né? Nas mínimas coisas, nas grandes circunstâncias, nos grandes perigos, né? Nas grandes lutas, nas pequenas lutas, podemos contar com esse Deus todo-poderoso, Deus forte, refúgio, lugar onde lugar onde Ele nos acolhe, né? O próprio Deus, lugar onde somos acolhidos pelo braço dEle, pela mão dEle, indiferente da circunstância, da situação, podemos contar com esse Deus grande, poderoso, maravilhoso, Deus forte, Deus eterno, rocha eterna, né? Então, se formos pesquisar aí sobre rocha eterna, nós vamos ver muita passagem que fala que Deus ele é rocha eterna. Não há outra rocha como o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus aplique essa palavra dele em nossos corações, que Deus tire de nós o medo, né? E que Deus continue tirando do nosso coração o pavor, o medo do mundo, o medo das coisas, o medo da liderança do país, o medo do que pode vir, o medo do que pode acontecer com os nossos filhos, o medo, enfim, o nosso coração é assim, né? Nosso coração é tendente a inclinar, né? E para o medo, mas enfim, fiquemos com essa mensagem, né? Temos um Deus, o Deus de Abraão,
Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus do concerto, né? Ele continua sendo o nosso Deus e assim será eternamente. E louvado seja Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém?